5h20, domingo, dia 14 de julho de 2024, segundo domingo, segundo final de semana do mês de julho. Então, com a permissão do Senhor nosso Deus, que estamos aqui com mais um programa Tarde da Bênção. O tema de hoje é luz versus trevas. Efésios capítulo 5, verso 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz. Luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então essa é a mensagem que o versículo número 8 de Efésios, no capítulo 5, nós começamos no dia de hoje. E nós começamos dizendo assim: se a luz do mundo significa manifestar o amor e a verdade de Deus perante todos e por onde formos, foi isso que Cristo fez e nos capacita a fazer também. Quando Jesus nos ilumina, Ele não apenas torna evidente o amor e a vontade do Pai Celestial para nós e para com nós, mas também expõe a maldade visando nosso arrependimento e também o perdão. Para muitos, e muitos continuam falando até hoje, e até o dia de Jesus Cristo voltar, vão continuar falando essa frase que com certeza você já ouviu. E se você não ouviu, acho muito difícil, mas eu vou estar trazendo ela aqui. Aonde se costumam dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita por homens. Onde é que está a veracidade? Onde é que está a certeza da verdade que dizem que ela transmite? Onde é que está a certeza da verdade das Escrituras? Essa verdade se chama Jesus Cristo. A luz do mundo, a luz para este mundo, a luz para mim, para você, a luz para as nossas famílias, para os nossos colegas de trabalho, a luz para a empresa onde eu e você trabalhamos, a luz para a empresa a qual nós temos em casa, então, é a luz para quem quiser Ele na sua vida. Mas estamos falando também da verdade, sim. Não somente a luz, mas a verdade que nos libertará. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como assim vai me libertar? Não estou preso, não estou numa gaiola, não estou numa jaula, não estou num presídio, não estou em lugar nenhum preso. Estou livre, saio a hora que quero, chego a hora que quero, volto a hora que quero, faço o que quero. Realmente não é desta prisão a qual nós falamos. Mas sim a prisão a qual eu te falo, é aquela prisão onde você tem tudo financeiramente, mas sentimental você está destruído, você está aprisionado no sentimento. Aonde então sentimentalmente você está bem, porém você não consegue parar em emprego nenhum, você não consegue parar em lugar nenhum, você não consegue se dar bem com ninguém, não significa que você sendo um cristão ou que você sendo um servo de Cristo você vai se dar bem com todo mundo. Não, porque se eu te falar eu vou estar mentindo. Você não vai se dar bem com todo mundo. Mas como assim? Estou servindo ao dono da luz, aquele que promete que eu serei luz também. Se eu estiver com ele, como assim que eu não vou me dar bem com todo mundo? Sim, é claro, você não vai se dar bem com todo mundo. E nem todo mundo vai gostar de você também. Porque todo aquele que não é da luz, esse é um candidato a ser seu inimigo. Mas todo aquele que faz parte da luz que você faz, que é a luz de Deus, com certeza você terá mais um aliado. Agora, de caso contrário, você terá não muitos e nem poucos, você terá milhões de inimigos, milhões de inimizades. Porque todas elas se chamam demônios. Demônios acarretados de inveja, situações a qual vão fazer com que pessoas que se permitem ser usadas por eles se colocarem contra você também. Mas não por causa de você, mas por causa do seu Deus a qual você serve. Mas porém tem um detalhe: não mude com Deus por causa das pessoas, mas nós devemos nos mudarmos
para Deus, para as pessoas, por causa de Deus. Que as pessoas vejam em nós a mudança de Deus e não a mudança que elas causam em nós. Porque está muito cheio de corrupção, está muito cheio de situações a favor da carne do lado de fora, porém que nos distancia de Deus. Mas falando dos homens a qual escreveram a Bíblia, dos homens a qual Deus usou as suas vidas para escrever, de fato, ao longo da história se comprova cada vez mais, tanto aqueles que andaram com Cristo quanto aqueles que foram encontrados por Cristo depois da sua ressurreição, e quanto aqueles que continuam sendo encontrados por Deus até hoje. Porém, eles estão escrevendo as boas novas, porque a palavra dele, a escritura dele, já foi escrita. É essa que eu e você temos nas nossas mãos. Ela se chama Bíblia Sagrada, o livro do reino. Não o livro dos homens, mas o livro do reino de Deus. O livro a qual não se pode ser comparado com nenhum, porque além dele não há outro. E antes dele também não há outro. E nem depois dele haverá outro. É somente o livro de Deus, a palavra, a Bíblia Sagrada. E através dela Deus nos deixa as instruções, os ensinamentos e a verdade. A verdade, a qual se chama Jesus Cristo, aquela que nos liberta. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a luz que nos ajuda a claramente vencer o mal, a claramente nos afastarmos daquilo que é mal. A Bíblia muitas vezes usa essa comparação da luz e as trevas para mostrar o contraste entre a iluminação versus a escuridão. Em vários aspectos da vida, seja moral, intelectual ou até mesmo no nosso espiritual, que vem antes do intelectual e também da situação moral. Porque o espiritual, nos últimos dias, ele tem sido cada vez mais exigido de nós para nos mantermos em pé. Cristo ilumina todas as áreas da nossa vida, incluindo até aquilo que está escondido. Seja certo ou errado, a palavra de Deus, Cristo, a luz, ilumina, porque nada ficará escondido. Seja em nossa maneira de agir, no nosso modo de pensar, ou até mesmo na nossa fé. Do mesmo modo maravilhoso, Ele nos faz brilhar a sua luz por todo o mundo, por toda essa terra. Refletindo a sua graça e também a transformação. Agora voltando novamente nos homens, os homens que escreveram a palavra de Deus, homens instruídos pelo Espírito Santo, pela unção de Deus. Homens assim como eu e você, mas que porém foram direcionados por Deus. Homens assim como eu e você, que muitos andaram, outros não, outros conheceram após, mas cada um no seu propósito e dentro da vontade de Deus, e cada um escolhido a dedo por Deus. E nos dias de Jesus, nos próprios dias dele, antes dele e pós ele, muitos ainda diziam que não era verdade e que como é que podia homens naturais escreverem as Escrituras de Deus. Mas é Deus na sua vontade, no seu querer e no seu agir para com nós. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus lhe falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz brilhante, que afasta o pecado, a ignorância, dando a chance da nossa salvação, a vida eterna para quem nele acredita. Quando Ele diz, eu sou a luz do mundo, Ele nos convida a entrar e fazer parte com Ele. Como que o sol supremo que ilumina a tudo e nos permite enxergar o sentido do propósito da vida. Ele é a luz que brilha na nossa escuridão. Quando Jesus disse que os seus seguidores também eram a luz do mundo,
ele se referia àqueles que creem nele, têm sido iluminado por ele. Para os demais, o seu objetivo é que eles se tornem também filhos da luz, possam ser preenchidos com a luz da vida, para propagar por todo o mundo. Mas para isso é preciso crer na luz de Cristo. Em João capítulo 12, verso 35 e 36, Jesus responde: ainda que por pouco, a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Jesus Cristo, nesses dois versículos, ele está orientando: ainda que seja por pouco tempo, mas eu estou com vocês. Isso ele falando dos dias dele, quando ele estava nessa terra como homem. Ele ainda dizendo que ainda que fosse por pouco tempo, ele estaria ali com os discípulos dele. Porém, que todos viessem a aproveitar e fazer valer estes momentos para não serem surpreendidos pelas trevas. E ele ainda segue dizendo que enquanto os discípulos tinham a luz, que continuasse crendo, para que se tornassem também filhos da luz, aqueles a qual ainda não faziam parte. Aqueles ainda a qual não estavam na mesma caminhada e na mesma fé, e professando que Cristo era o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele não só orienta, mas ele também dá uma puxada de orelha, dizendo: permaneçam e creiam. Não adianta só estar, tem que crer. Não adianta crer e não estar, tem que crer e estar junto ao mesmo tempo. Jesus deseja que você creia para se tornar um filho da luz. Consequentemente, que a sua vontade é que cada cristão reflita o seu amor e a sua verdade também, como se fora ele mesmo caminhado através dos nossos passos hoje. Para que nós viéssemos então estar a caminhar nos mesmos passos alinhados que Jesus deu durante a sua caminhada, durante a sua vida, durante o seu período de vida aqui nessa terra. Em Salmos 36, 9 diz: pois em ti está a fonte da vida, na sua luz, vemos a luz. Deus é fonte de vida, de sabedoria, instrução, força e graça. Olhe para você, olhe para Ele. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, pode andar com certeza que a luz do Senhor te sinalizará na sua jornada. A luz do Senhor vai nos auxiliar na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas nós devemos crer, nós devemos permanecer firmes na força, na graça e na sabedoria de Deus. Saia das trevas, saia da indecisão, caminhe com o Senhor verdadeiramente, para que Ele guie pela luz de Cristo. Salmo 119, verso 105. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Nós dependemos da luz de Deus para seguir em frente, porque como que é que nós vamos enxergar no escuro? O que nós vamos enxergar na escuridão deste mundo? Não vamos ver nada. Nós só vamos, na verdade, enxergar destruição. Nós só vamos ver acontecer ruínas. Mas se nós estivermos com os nossos pés firmes e com a palavra de Deus diante dos nossos olhos, e nós colocando isso em prática no nosso caminho, nós vamos ser guiados e iluminados pela palavra de Deus. A Bíblia é a luz que nos ilumina e é por meio dela que temos o acesso a toda a verdade que Cristo nos transmitiu. Por isso leia, estude, ouça, busque compreender por si só, por si próprio,
a palavra de Deus. Vai ter pessoas que vai mostrar, vai ter pessoas que Deus vai enviar, vai ter pessoas que Deus vai fazer o que Ele achar necessário que vai ser feito, para que você ouça a voz dele através da palavra. Porém, tem situações e pessoas que Deus, somente Ele, é quem vai poder mudar a situação. Como ser a luz neste mundo? Segundo a Bíblia, ser uma luz para este mundo significa viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso também, além de cumprir regras ou comportamentos, mas significa ter um estilo de vida semelhante ao do Senhor. Agora nós entramos na parte onde nós estaremos falando das trevas. Um pouquinho de cada parte, de tantas que tem, eu vou trazer alguns versículos aqui. Começamos por Marcos capítulo 1, verso 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que és tu, o Santo de Deus. As próprias trevas, os próprios demônios confessando pela sua boca que sabiam que ele era Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E eles já estavam temendo que Jesus Cristo estivesse ali naquele momento para os destruir, para aniquilar com eles. Porém, ninguém sabe nem o momento, nem a hora e nem o dia. Mas somente através do nome de Jesus Cristo é que nós podemos tomar a mesma atitude de expulsar as trevas da minha vida, da sua vida, de quem está nos ouvindo do outro lado. Se você conhece ou se você sabe de alguma situação, nós só podemos mudar através da palavra e da santidade do Senhor. Mas lembre-se que até mesmo os demônios reconhecem que ele é Filho de Deus. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjura-te, por Deus, que não nos atormentes. Em Marcos capítulo 5, verso 7. Aonde os demônios novamente clamam a Cristo para que ele não os destruísse, para que ele não os mandasse para outro lugar, porém também, ao mesmo tempo, eles reconhecem a figura, eles reconhecem a pessoa de Cristo, aquele a qual é o Filho do nosso Deus, o Deus vivo de Israel. Mateus 12, 24, verso 27 até o 27. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Aqui novamente, o ser humano se levantando, os demônios se levantando através da vida das pessoas, dizendo que Jesus Cristo operava e fazia os seus prodígios, as maravilhas através do próprio demônio. Só que Jesus Cristo, ouvindo o pensamento, ouvindo o que se passava na mente de cada um deles, ele ainda permanece firme, trazendo a palavra de Deus. Ele permanece firme, fazendo o Evangelho acontecer. Ele permanece firme no propósito da salvação. Ele permanece firme no propósito da vida. E ele diz no verso 27 que: e se eu expulso demônios por Belzebu, por quê? E por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Veja que Jesus Cristo responde a eles dizendo que
Ele não expulsa os demônios através de Belzebu, que era o pai e é o pai dos demônios. Mas ele segue dizendo que por quem expulsa os filhos de vocês, por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mateus 8, 29, ele nos conta que eles gritaram: o que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do seu tempo? Os demônios novamente reconhecem Jesus Cristo, reconhecem que Ele é o Filho de Deus, e eles estão claramente na sua palavra, na palavra de Deus escrita e registrada, que eles estão preocupados o porquê que Jesus Cristo estava ali, por que ele se fazia presente. Mas Jesus Cristo, quando Ele quer e quando Ele vai para o processo de salvação, quando Ele vai trazer a salvação e a cura, Ele não pergunta nem a hora e nem o momento e se estão de acordo ou não, mas se é da vontade do Pai, Ele realiza. E eles estavam então preocupados com o tempo, porque eles consideravam que ainda não estava no momento de Jesus Cristo estar ali com eles diante dele. Não. Por quê? Porque eles sabem do momento a qual está registrado e marcado para este acontecimento. Mas quando Jesus chega e quando Jesus aparece, automaticamente eles ficam com medo. E as próprias falas deles já demonstram isso. A palavra demônio de origem grega, que significa falsa divindade, em 1 Coríntios 10, 20, qualquer divindade que não seja o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é Deus de espírito, que se opõe a ele, logo é um espírito do mal, ou um demônio. Há um só diabo, que é conhecido por uma variedade de nomes e títulos na Bíblia. O diabo governa sobre todos os outros demônios, que eles são sujeitos a ele, sujeitos à sua figura. Mas estes vestes na Bíblia a palavra, o Espírito, é usada muitas vezes quando se menciona o demônio, quando se apresenta o demônio. Com um descritivo, por exemplo, a Bíblia menciona o espírito do mal em Atos capítulo 19, verso 12 e 13. Também menciona espírito imundo em Mateus 10, versículo 1. Também Marcos capítulo 1, 23 ao 26. Em Atos dos Apóstolos capítulo 5, verso 16, espírito de enfermidade. E Lucas capítulo 13, verso 11, o espírito mudo e surdo. E Marcos 9, versículo 25. Alguns demônios possuem o espírito de assassinato, suicídio, medo, mentira, o que se associa com vários pecados. Ou mesmo as atitudes contrárias à vontade de Deus. Os demônios, a qual praticam o suicídio, o assassinato, que traz o medo, que traz a mentira, esses espíritos imundos, esses demônios, a qual ficam diariamente rodeando as pessoas, eles têm somente um objetivo, que é destruir. Eles têm somente um objetivo, é realizar a destruição. Porque os demônios, eles também são seres criados, são imortais e não podem voltar ao seu relacionamento com Deus antes de se tornarem demônios. Têm grandes poderes quando são comparados aos humanos, mas seus poderes não se comparam com o poder de Deus.
Deus nos dá autoridade sobre eles, e os cristãos que creem no poder de Jesus não podem ser conquistados pelo poder dos demônios. Mateus capítulo 27, verso 54 diz: E o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqui nós temos então esse versículo a qual nos traz o momento quando Jesus Cristo foi crucificado, quando eles estão todos eles ao redor. Então, quando o céu se escurece, quando tudo acontece, e o Espírito de Jesus Cristo retorna para o céu, para Deus, para o Pai, o céu se escurece, terremotos acontecem, tudo começa a tremer ao redor deles. E o próprio inimigo, dessa vez na figura do soldado, do centurião, ele reconhece que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. O mundo e as suas artimanhas, a sua escuridão, os seus pratos, as suas comidas aparentemente bonitas, aparentemente também que são boas, que não representa mal nenhum, nós devemos ficar bastante e bem atentos, sempre, para que nós não venhamos passar aflições, tribulações e até mesmo perdas, por causa de não vigiarmos e não estarmos atentos a Deus. Agora que são 5 horas e 47 minutos, eu digo para você, a luz, ela é tão clara e ela é tão objetiva que o próprio Deus fala que não haverá nada que ficará escondido. Tudo será mostrado para honrar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 5 horas e 48. As trevas vai estar sempre contra, porque é aquilo que nos diz que Deus é com nós. E quem será contra nós? Somente aqueles que não estão em Deus. De uma forma ou de outra, eles serão contra nós. Mas o Senhor nosso Deus nos lembra, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então que nós venhamos estar firmes com Deus, e que quando nós clamarmos a Ele, pedir ajuda, que o Senhor nosso Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele venha a estar estendendo as suas mãos para nos socorrer. Amém? 5 horas e 49 minutos. Vamos lá com mais 2 louvores aqui ou 3 para nós estarmos finalizando a programação de hoje, para nós estarmos encerrando este Tarde da Bênção do dia 14 de julho de 2024, com a permissão do Senhor nosso Deus. Vamos lá com mais louvores, então, agora que são 5h49, 5 horas e 49 minutos, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Agora vamos lá. Lembrando que vocês podem, é claro, estar participando com a gente através da Rádio Web Igreja Nova Geração do Poder de Deus, onde está disponível ali também, através da página inicial, o contato da Rádio Web. Você pode estar também enviando uma mensagem para nós através do quadro Converse Conosco. Você pode sim estar entrando em contato através do WhatsApp também, para a honra e glória no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só temos a agradecer a Deus pela sua misericórdia, o seu amor e o seu carinho sobre as nossas vidas. Fiquem na companhia do Senhor, fiquem na companhia da Rádio Web Igreja Nova Geração, do Poder de Deus.